Então, bom dia, seja bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a recuperar o seu casamento, mesmo que você esteja à beira do divórcio. E hoje a gente vai conversar sobre o peso da rotina, né? Como a rotina ela pode dar um fim ao seu casamento. E se você tá à beira do divórcio, se o seu casamento já tá nessa situação, ou mesmo você que não está à beira do divórcio, mas já tá empurrando com a barriga aí o casamento, você acaba sentindo, né, que as coisas, elas começam o peso da rotina, ele chega até vocês começam a se desentender, começam a se distanciar por conta dessa rotina que fica pesada, que fica corrida, não é mesmo? Então, se você tá passando por isso, se você não consegue ter tempo mais nem para fazer suas coisas, quem dirá com seu marido, né? Se você não tem tempo nem para fazer, você vive, né? Acorda e dorme fazendo as suas responsabilidades. Chega no final do dia ali, você tá tão exausta que você só quer descansar, você não quer nem pensar em nada. O cansaço mental, ele é tão grande que você não consegue nem pensar no que você quer pra você e nem o que você pode fazer pra salvar esse seu casamento, né? Então, se você tá passando por isso, se essa rotina, ela engole você de uma maneira que você não tem nem força, nem energia para conseguir, né, ter esses momentos a sós com seu marido, ou ter mesmo esses momentos para você mesmo. Se você passa por isso, então fica aqui que hoje essa live é sobre isso, então essa orientação vai te ajudar muito, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa falar sobre rotina é entender, né, o que é a rotina. A rotina nada mais é do que o hábito de fazer a mesma coisa repetidas vezes. Então é isso, é quando você faz a mesma coisa vários dias. Por exemplo, quando você acorda, se você acorda para ir trabalhar durante a semana, você tem ali, você coloca seu despertador num determinado horário e aí, o que acontece? Quando você coloca esse despertador, você sabe que nesse tempo que você coloca ali para despertar, você tem todas as atividades que você consegue desempenhar para que você consiga fazer num tempo que dê para você chegar no trabalho, né? Então, você acaba criando essa rotina para conseguir desempenhar todas as tarefas que você tem ali ao longo do dia. Então, isso é a rotina, né? Só que, quando a gente pensa em rotina, a gente traz um significado ruim quando a gente pensa em casamento. Por que será que a gente traz? Já que a rotina é algo que ajuda tanto, porque é através dela que você consegue não esquecer do que tem que fazer, não esquecer de dar comida para as crianças, não esquecer de dar o remédio do filho, não esquecer que tem hora para eles dormirem. Já que a rotina ela é tão essencial, por que a gente sente esse peso da rotina no casamento? Por que para o casamento essa rotina ela é sentida dessa maneira? Porque a rotina, ela é muito confundida com falta de planejamento. Então, as pessoas acabam confundindo as responsabilidades com a falta de um planejamento para conseguir incorporar coisas que, sim, elas consideram importantes. Então, se você quer ter uma rotina em que você consiga encaixar essas coisas, não é vivendo uma rotina, sabe, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Se você deixa a vida te levar, se você deixa as atividades do dia a dia engolirem ali o seu tempo, realmente você vai sentir o peso dessa rotina. Agora, quando você não confunde mais essa falta de planejamento, quando você entende que esse planejamento ele é necessário, para quê? Para que quando você crie esse planejamento, você consiga dar voz à sua criatividade no casamento. Porque é disso que a gente fala, né? Quando a gente fala de sair da rotina, é trazer para o casamento criatividade. Mas como trazer criatividade sem tempo? Essa é a grande questão. E essa é a grande dificuldade que a gente tem, não é mesmo? E aí, por isso que é importante ter esse entendimento da rotina, sabe? De que a rotina é algo bom. O que é ruim é não planejar esse tempo junto com seu marido e esse tempo para si. E quais são os prejuízos aí dessa falta de planejamento para o casamento? O primeiro deles é que você não tem tempo nem energia para estar
com seu marido. Então, se você não planeja estar com ele, você não vai conseguir. E o que acontece? Qual que é o prejuízo de não conseguir estar com o marido, de não conseguir ter esse tempo? É a falta de conexão entre vocês, a falta de intimidade. Não repara o Thor roncando aqui no fundo, né, Thor? Não dá pra ver, eu acho. Ah, dá pra ver sim, bem no cantinho aqui, roncando. E o segundo prejuízo é quando vocês não dedicam tempo pra estar juntos. Então, o primeiro prejuízo é quando você não tem nem tempo e nem energia pra estar com o marido. E não precisa ser pra sair, por exemplo, no final de semana. É de estar com ele. Quando as crianças foram pra cama, sabe? Quando você tem aquele momento a sós, você não tem mais energia. O seu cansaço, ele é tão grande que você só quer se recuperar de tudo que aconteceu ao longo do dia pra você chegar no outro dia com forças pra fazer tudo de novo. Não é mesmo? Não é assim que acontece na nossa vida? Então, esse é um dos prejuízos, é você não conseguir ter essa energia durante a sua semana para estar com seu marido. E o segundo prejuízo também é durante aí os finais de semana, o fato de você ter corrido a semana inteira, o fato da semana ter atropelado você, né, de um jeito, chega no final de semana, você quer viver o final de semana também Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Por quê? Você quer descansar, você não quer nem pensar em intencionalmente fazer alguma coisa pra estar com ele, porque você quer descansar. E aí vem aniversário de primo, aí vem festa na casa de não sei quem, aí vem almoço na casa de não sei quem. E quando você junta tudo isso, chega no final de semana, né? No final do fim de semana, você fala, nossa, não fiz nada pra mim, não fiz nada do que eu queria, sabe? Fiquei só fazendo despesa, fazendo isso, organizando as coisas pra começar outra semana. Então, olha só o quanto a gente não consegue parar para realmente olhar para o nosso casamento, para realmente olhar para as coisas que a gente gosta de fazer e fazer de fato. E ter esse momento pra gente, tá? E isso também contribui para o fim do casamento. Por quê? Porque vocês perdem a conexão e aí vocês começam a perder a alegria de estar junto. Vocês acabam perdendo essa vontade de estar um do lado do outro, porque parece que tanto do lado do outro é só responsabilidade. Você olha pro seu marido e fala, putz, esqueci de... Sabe? Então, é uma coisa que você associa muito. E um terceiro prejuízo é quando você acaba, né? Quando você sai da sua rotina assim, você consegue ter esse tempo, só que você só tem esse tempo pra você. Então, vamos supor, você conseguiu achar uma brecha aí na sua rotina pra fazer algo pra si. Ok, isso é bom. O problema é quando você usa esse tempo só pra si e quando é pra olhar pro tempo a dois, não sobra tempo. Quando é pra olhar pro tempo a dois, vocês não conseguem encaixar alguma coisa. Vocês nem param pra pensar nisso, vai. Quando você tem um tempinho maior, seu marido faz um futebol aqui, você faz uma academia ali, você começa a conseguir fazer alguma coisa e você acha que já tá tudo bem. E aí você acomoda. Só que o tempo dos dois? Então esse é um terceiro problema aí que a gente encontra quando a gente não dá devida atenção. E aí a gente sente, mesmo a gente fazendo algo que é bom pra gente, se a gente não olha pra fazer algo que é bom pros dois, o peso da rotina, ele é sentido sim no casamento. Por quê? Porque quando você tem essa associação de que você consegue só relaxar, você consegue só se sentir bem fora ali do seu ninho, fora do seu casamento, aí você começa a associar que alegria é só fora, dentro é só responsabilidade. Dentro de casa é só tarefa, dentro de casa é só faz isso, faz aquilo, abaixa a tampa do vaso, tira a roupa. Você entendeu? Então, você acaba sentindo vontade de ficar fora de casa. Por isso que a gente tem que também prestar atenção nisso, certo? E aí, eu pergunto pra vocês, e qual que é o maior benefício? O maior benefício de você ter um planejamento aí da sua rotina? É você conseguir ter tempo pra você se divertir, tanto sozinha, igual eu falei, quanto você ter tempo pra fazer essas coisas com seu marido e também em família. Porque é importante pro homem também ter esse tempo com os filhos, ter esse tempo em família, ter esse tempo
cuidando do que é dele. E você também. Então, ter esses tempos intencionais, esse é o maior benefício. É você estar presente para que isso é tão importante quanto todo o resto que você tem para fazer. E se é tão importante quanto, por que você sempre deixa de lado? E sabe por que a gente acaba deixando de lado? Porque quando a gente deixa de lado, a gente fala assim, foi só hoje. Não, deixa pra lá, semana que vem a gente faz. E você sempre vai colocando mais pra frente, vai colocando mais pra frente. E aí vem a crise no casamento sem você perceber, e aí você fala, meu Deus, onde que eu errei? E eu te digo, é exatamente nesses momentos em que você abre mão, em que você, tomada muitas vezes pelo cansaço, às vezes porque quer descansar, quer relaxar, você abre mão do que é importante para nutrir o seu casamento. E aí, o que acontece? Quando você começa a fazer isso, quando você começa a ter esses momentos juntos, é como se vocês dois estivessem podando um jardim ali. Porque você imagina, você adora jardim. Você fala, quero ter um jardim em casa. Aí você faz todo um jardim, cria ali e deixa. Preciso podar, preciso regar. Não deu tempo. Passa um dia. Aí no outro dia, não, preciso regar. Não deu tempo de novo. Quando você vai ver, as flores secaram, virou um matagal, encheu de erva daninha, as flores mais bonitas morreram e já foi. Então, quando você fica presente para essas coisas, fica presente para essas pequenas coisas que você incorpora na sua rotina, aí você consegue todo dia regar um pouquinho esse jardim. Todo dia você vai construindo esse jardim. Esse é o maior benefício de ficar presente para isso, certo? E aí, você pode me falar assim, Carol, mas minha vida é tão corrida. Como que eu vou ter tempo para fazer isso? Como que eu vou conseguir encaixar alguma coisa numa rotina que já é tão enxuta, que já é tão corrida? Como que eu vou fazer isso? Eu entendo você, eu sei que é difícil quando a gente não tem as técnicas necessárias, quando a gente não tem o entendimento necessário, mas quando você consegue otimizar esse tempo, quando você consegue simplificar algumas coisas, aí você consegue começar a encontrar esse tempo para trazer esses momentos aí juntos, você sozinha e também com a família, tá? Então, tem, por exemplo, uma aluna, né, que eu acompanho no Elo no Lar, que ela me fala assim, ela tava com alguns sintomas de depressão, na verdade. Ela não tinha vontade de levantar da cama, ela sentia muito desânimo. E aí a gente começou a conversar, comecei a estudar o caso dela, e eu comecei a perceber que na cabeça dela, quando ela abriu o olho, a primeira coisa que ela pensava, ela falava, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu tenho pra fazer. E eram coisas que eram só responsabilidades, não eram coisas que davam prazer a ela. E aí que ela começou a se dar conta, aí que ela começou a perceber que tudo isso que ela deveria incorporar ali na rotina, ela deixou de fazer em algum momento, ela não se deu conta, isso foi minando a energia dela, e aí ela foi ficando do jeito que tava. Até que aí eu ensinei, a gente fez um planejamento através de um aplicativo que eu ensino nela no ar. A gente fez todo um planejamento da semana dela, ela começou a enxergar, ela começou a ter, porque quando tá na nossa cabeça é difícil a gente assimilar. A gente não consegue ficar pensando, isso é obrigação, isso não é, isso é importante, isso não é. A gente sai fazendo o que aparece. Agora, quando você traz isso pro papel, quando você tem clareza, aí as coisas começam a clarear, aí as coisas começam a ficar mais fáceis de serem modificadas, de serem transformadas, para aí sim sobrar alguma coisa, algum tempo aí para você. Então, mesmo você que tem a sua rotina bem corrida, a sua vida bem atribulada, já tem, né, uma programação bem enxuta, mesmo assim você consegue incorporar, planejar e incorporar essas criações aí para o seu casamento, tá? Certo? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Aqui, uma mensagem. Realmente estou assim, grávida, não estou conseguindo pensar nem no que quero. Exatamente, a gente não para nem pra pensar no que a gente quer. A gente não para
A rotina, ela engole tanto a gente que a gente nem pensa. A hora que a gente para, a gente só quer não pensar. O cansaço mental, ele é tão grande que a gente fala, não, chega. Por hoje é só, porque senão amanhã eu não consigo fazer tudo que eu preciso fazer. E ainda grávida, né, com os hormônios aí, a flor da pele, com toda essa sobrecarga de hormônios, sobrecarga fisiológica que vai tendo no organismo da mulher, isso se intensifica muito mais. A Daisy escreveu desse jeitinho, é isso mesmo, Daisy. Essa rotina acaba com a gente. Então vamos lá, qual que é o erro mais comum que as pessoas cometem? Primeiro erro comum é deixar de fazer o que gosta. Essa é a primeira coisa. Deixa de fazer o que gosta. Deixa que a rotina entre, deixa de fazer as coisas que traziam esse brilho no olhar. Deixa de fazer as coisas, acaba se anulando para, por exemplo, cuidar do filho. Só cuidar do filho, entendeu? O problema não é cuidar do filho, o problema é só fazer isso. O problema é não olhar para o resto. O problema é não entender que a sua vida, ela não é só você como mãe. Você não é só mãe, você é mulher, você é uma pessoa, você é um ser humano, você precisa desse tempo para você. Então, o primeiro erro que eu vejo vocês cometerem é se anularem, é deixar de fazer as coisas que vocês gostam. E aí, quando você deixa de fazer isso que você gosta, você acaba perdendo seu entusiasmo pela vida. Acaba perdendo o seu brilho pessoal. E quando você começa a perder esse brilho pessoal, consequentemente, você vai se perdendo de si mesma. Que aí é o que comentaram ali. Você não consegue mais nem saber o que você quer da vida. Porque você se anulou tanto. Porque a sua vida é só responsabilidade, é só obrigação, que você não para pra pensar nisso. E você vai se anulando, e você vai, murchando. Você vai sendo essa flor aí desse jardim que vai murchando, vai se apagando. E quando você faz isso, quando você se apaga dessa maneira, o que acontece com a sua autoestima? Vai lá embaixo. O que acontece com a sua autoconfiança? Vai lá embaixo. E olha o prejuízo, eu já falei algumas vezes aqui no perfil, olha o prejuízo da falta de autoestima no casamento. Porque aí começam as desconfianças, começa o ciúmes exagerado, começa os questionamentos. Onde você estava, o que você estava fazendo? Sempre transferindo para o outro, né? Porque o outro chegou 5 minutos atrasado. Porque o outro chegou... Entendeu? Então, essa falta de autoconfiança que veio porque em algum momento você se anulou e não deu a devida importância para isso, olha a consequência que ela traz para o seu casamento. Olha o rumo que o seu casamento pode tomar se você não resolve isso. Se você não dá um jeito, se você não transforma essa situação. Seu casamento pode ir pro divórcio. E se você já tá empurrando com a barriga, se atenta a isso, presta atenção, para analisar se não é isso que você tá fazendo nesse momento. Eu já vi vários relatos assim de mulheres que se anulam porque se sentem culpadas. Eu não vou fazer tal coisa pra mim porque esse tempo é pra eu estar com meu filho, esse tempo é pra eu fazer... Tudo bem, é o que eu falei, você não precisa deixar de ser mãe, mas você tem que entender que você precisa ter o mínimo de condição psicológica para cuidar de uma família. Então, isso não é egoísmo, muito pelo contrário. Isso é o que te dá condição psicológica para ser um exemplo ali na sua casa para o seu filho. Um exemplo de uma pessoa, de uma mulher que não deixa de fazer as coisas porque a rotina engoliu e que olha para si. Então, imagina um exemplo desse dentro de casa para sua filha, por exemplo. Porque você quer que sua filha, quando ela cresça, quando ela fique adulta, você quer que ela se anule também? Você quer que ela viva uma pessoa infeliz, uma pessoa que só faz as coisas por obrigação? Você não quer isso. Então, se você não quer isso, você tem que mostrar, através do seu exemplo, que você também não faz isso. Então, não é culpa. É muito pelo contrário, é o seu exemplo. Então, muda essa chavinha na sua cabeça, sabe? Traz essa transformação dessa ideia para você parar de achar que isso é um egoísmo da sua parte. Porque não é. E quando você faz isso, e quando você permite também que o seu marido faça isso, que você não prende ele, aí você vai dar para ele essa liberdade, e é justamente essa liberdade que vai fazer com que ele queira voltar para casa.
Porque quanto mais você aprisiona, quanto mais o seu marido entende que voltando para casa ele vai estar preso, mais ele não vai querer estar perto de você, mais ele não vai querer estar perto da família, mais ele vai querer sair da rotina. E ele não vai querer sair dessa rotina com você. Ele vai querer sair dessa rotina com amigos, no barzinho, jogando futebol, entendeu? Então, você precisa também desse tempo pra você. Você precisa também dessa sua liberdade, certo? E outro... Então, é isso. E qual que é o jeito certo, né? O que vocês precisam fazer a partir de agora pra conseguir aí tirar esse peso da rotina que tá levando seu casamento à beira do divórcio. Então, agora eu vou ensinar isso pra vocês. É um passo do que eu ensino lá no Elo no Lar, que é o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que olhar pra sua rotina. Você tem que colocar ela num papel. Eu falei, né? Para as alunas eu ensino através de um aplicativo. Mas você pode colocar a sua rotina num papel e olhar ali, dentre as suas atividades, quais são as que você consegue simplificar. Por exemplo, aqui em casa, o que eu faço, né? No planejamento das minhas refeições. Então, eu faço o planejamento das minhas refeições de modo que eu não precise cozinhar todos os dias. Eu não cozinho todos os dias. Eu faço várias coisas em um único dia, às vezes 2 vezes por semana, mas eu tenho todos os outros. São 7 dias na semana, 2 eu uso para fazer isso e os outros 5 eu uso esse tempo para fazer outras coisas com a minha família. E aí você pode falar pra mim, Carol, mas o meu marido não gosta de comida congelada, eu não gosto de comida congelada, e aí? Mas você não precisa necessariamente ter comidas congeladas. O que você pode fazer é colocar coisas ali nas suas refeições, por exemplo, legumes. Tem uma série de legumes que quando você prepara e você deixa ele bem armazenado na geladeira, eles duram 5 dias. Então, você pode fazer isso. Feijão, por exemplo, você não precisa também fazer para a semana inteira. Você pode fazer para uma quantidade de dias que você sabe que dura tranquilamente. E você pode fazer um outro tipo de prato no outro dia que seja mais simples. Então, é você trazer esse momento de planejar. Uma coisa que me ajuda muito também para fazer nessa questão mais de refeição, assim, que eu sei que toma muito tempo. Se a gente for todo dia ali na beira do fogão para fazer isso, a gente não só faz isso à noite, não é? Se a gente for fazer almoço, a gente só faz isso. E outra coisa que me ajuda muito é, por exemplo, fazer um potinho de cebola e alho, assim, e deixar para uns 15 dias. Eu não deixo pro mês inteiro, né? Porque a gente sabe a questão de conservação e tudo mais. Mas para 15 dias, a gente pode deixar, né? Tem estudos aí que falam que pode deixar. Então, é uma coisa que se você fala assim, nossa, mas é uma coisa tão besta, mas é uma coisa que te ajuda tanto, é uma coisa que se você para contabilizar, dá tanto trabalho. É a mesma coisa que eu falar assim pra vocês, olha, eu vou pra academia, aí eu vou botar minha roupa da academia, vou pegar a chave do carro, pegar minhas coisas, descer, entrar no carro, abrir, fechar o carro, ir até a academia, paro no farol, aí chego na academia, saio do carro, entro na academia, passo a catraca, ligo a esteira e dou um passo. Dou um passo, saio e volto. Quem que é o louco que faz isso? Ninguém faz isso, né? Se você tá ali já na esteira, você vai lá e você já corre 30 minutos, você não dá um passo só. E por que a gente não traz esse entendimento quando a gente olha para as coisas que a gente faz na nossa vida? Por que a gente não traz esse entendimento para coisas que da nossa rotina que a gente podia fazer em blocos, que economizariam um tempo gigantesco na nossa vida? Essa aluna do Elo no Lar, eu lembro que a gente estava conversando e ela falou, não, tem vezes que eu vou no mercado 3 vezes na semana. Eu falei, meu Deus, pra vocês terem uma ideia, eu aqui em casa, a gente nem vai mais em mercado. A gente faz a lista e a gente pede pela internet. Tem o frete? Tá, mas olha o tempo que eu gasto. A gente tem que fazer um balanceamento aí das coisas. Olha o tempo que eu gasto me trocando, pegando meu filho, indo pro mercado. Então, desço, abro o carro, fecho o carro, vou até o mercado, saio do mercado, passo em todos os corredores, porque se você não fez lista, se você não planejou ao menos a lista, você acaba passando em todos os corredores para ver se você não tá esquecendo nada, não é? Passa em todos os corredores, pega a fila do caixa, passa as compras, põe dentro do carro, volta para casa, tira do carro e guarda.
Olha o tempo, gente, que a gente gasta e a gente não para pra olhar. A gente não para pra prestar atenção. E aí você pode falar, Carol, mas eu gosto de ir no mercado. Tudo bem, mas você não gosta do seu marido também? Você não gosta do seu casamento? Precisa ir todo dia no mercado? Precisa ir toda semana no mercado? Então, começa a balancear essas coisas. Começa a analisar a sua vida mesmo, criticamente, sabe? Não deixa a rotina ficar te engolindo. Para pra fazer isso. Para pra olhar e falar, poxa, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer em blocos aqui? Que daria pra eu ganhar esse tempo? Só que é aí que tá a grande questão. Você ganha esse tempo, só que aí você tem que usar esse tempo com o que é importante, que é isso que eu falei. É usar pra fazer as suas coisas e usar pra ter esse tempo com o seu marido. Então, não adianta só economizar o tempo, sentar no sofá e continuar na vida Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar. Aí não dá certo. Aí não tem, né? Aí essa dica ela não serve pra nada. Então, a segunda questão é, nesse tempo que você usaria para fazer isso que você simplificou na sua vida, é você colocar ali esse tempo a dois. É você colocar ali algo para você fazer para você. Que seja uma vez na semana, que seja 2 vezes na semana, é melhor do que nada. Também não adianta você querer ir pra academia os 7 dias. Não, começa aos poucos. A gente sabe como que é a rotina, a gente sabe que as coisas mudam. Então, vai aos poucos. Coloca uma vez na semana pra você fazer alguma coisa. Pra você, 2 vezes na semana. Coloca uma vez a cada 15 dias pra você ter um momento no final de semana com seu marido. Entendeu? E aí você pode falar assim pra mim, ah, Carol, mas eu não gosto de ficar deixando meu filho com as pessoas, eu sinto que eu fico incomodando, eu sinto que é obrigação minha, né? Quem nunca já sentiu isso? Eu também já senti isso, eu também pensava assim. Só que quando tem um motivo de doença na família, você não tem que deixar? Quando você tem que correr às pressas pro hospital com alguém, você não tem que deixar? Em caso de vida ou morte, você não deixa? Você não sente essa culpa. Só que o que vocês precisam entender é que se você não faz isso pro seu casamento, é um caso de vida ou morte, sim, pro seu casamento. É um caso de saúde, sim, mas é um caso de saúde pro seu casamento. Agora imagina, você deixar o peso da rotina engolir vocês começarem a brigar por causa disso. Tenho também relato de muitas mulheres que tinham muitos desentendimentos por conta dessa rotina, por achar que o problema estava no diálogo, e o problema não era no diálogo. O problema era no planejamento. Então, e quase se separaram por causa disso. Então, você imagina o seu casamento chegando nesse ponto. Aí você para pra pensar e fala, não, acho que eu vou pedir, pelo menos a cada 15 dias, pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês, gente. Sabe, por 2 horas, por 3 horas, isso não é nada. Isso não é nada. Se fosse pra outra coisa, com certeza você faria, com certeza você pediria. Então, começa a dar a devida importância pra esse momento de vocês, pra esse momento do seu casamento, pra vocês voltarem a se conectar, pra vocês resgatarem essa cumplicidade. Isso é a saúde do casamento de vocês. Isso é a saúde de vocês como casal, de vocês como marido e esposa, de vocês como pais dos seus filhos, conversando ali sobre eles, não com eles juntos, conversando sobre outras coisas também. Então, são 2 orientações aqui que eu dou pra vocês começarem a se atentar, prestar atenção e aplicar, tá? Então, se você quer recuperar o seu casamento, mesmo que você esteja à beira do divórcio, ou se você não tá nessa situação, mas se você tá empurrando com a barriga, se você sente aí que esse empurrar com a barriga, muito disso é por conta dessa rotina que você não soube administrar, que você não parou para planejar, aplica essas orientações que eu dei aqui. Olha para sua vida, olha para o que você pode otimizar. Vai vir o cansaço? Vai vir. Só que entenda, entre o cansaço e a saúde do seu casamento, entre o cansaço e esse jardim aí que você precisa construir, o que é melhor? O que você escolhe? A gente negligencia muito isso e não deve negligenciar, porque é isso que vai regando, é isso que vai nutrindo. Então, é isso, tá? Aplica. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui.
Meu casamento está virando esse jardim descuidado, tá vendo? E começa assim, viu? Começa assim. Começa assim, depois vem as brigas, depois vem os desentendimentos, é tudo muito sutil. E tudo que vai acontecendo, você fala, mas é só uma crise. É só uma briga. Não foi nada. Só que as coisas vão se agravando, E aí chega um momento que você não consegue mais voltar atrás. Vocês perderam o respeito. Então não deixa chegar nessa situação, tá bom? Faz o que precisa ser feito, planeja a sua rotina, otimiza o seu tempo, dedique esse tempo, pega esse tempo e dedica de fato pra vocês. Não consigo sair? Então tá, acorda um pouquinho mais cedo, faz um café da manhã vocês dois, ou vai dormir um pouquinho mais tarde, toma um vinho à noite vocês dois. São pequenas coisas e você precisa usar a criatividade pra fazer isso, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Tchau, tchau.